A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos nos encontrando mais uma vez para refletir juntos a palavra da sabedoria. E hoje nós vamos fazer uma visita lá no Antigo Testamento. Por isso eu convido você a pegar na sua Bíblia, Antigo Testamento, o livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Êxodo 17, versículos de 8 a 16. Enquanto você pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa oração inicial. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura, então, do livro do Êxodo diz assim: Amaleque veio atacar Israel em Refidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Araão e Ur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas, logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas, como se fatigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira, ou Javé Nessi, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. E essa mensagem de hoje, ela é muito importante para nós, porque ela nos traz algumas instruções de vida, algumas instruções para nosso dia a dia como cristãos. Ele fala da precedência da oração em relação à atividade física, profissional, aos esforços humanos. É importante nós lembrarmos isso porque nós vivemos num tempo de muito materialismo, onde as pessoas acreditam somente em si e nos seus esforços pessoais, que não são dispensáveis, não são desprezíveis. Mas, na verdade, nós temos que, através dessa leitura de hoje, dessa reflexão de hoje, entender de uma vez por todas que a oração precede todas as demais coisas que nós formos fazer em nossa vida. Aliás, o sucesso, você viu nessa leitura, o sucesso das nossas atividades, elas se devem determinantemente à oração, e sem a qual nós talvez não venhamos a conseguir êxito, não venhamos a conseguir os resultados que nós pretendemos. Mas vamos um pouco colocar dentro de uma conjuntura toda essa reflexão. Você veja que, ao longo da história do povo de Deus, houveram muitas batalhas contra as perfigurações do mal. Amaleque aqui é uma delas, mas nós podemos nos recordar de muitas delas, dos filhos de Caim. Nós vamos nos recordar de muitos momentos, os filisteus, Golias e a luta contra o próprio rei Davi. Foram muitas as batalhas contra o mal, assim como também nós, em nossas vidas, temos as nossas batalhas. E é importante entender que o mal, ao longo da história, ele vai se reconfigurando, ele vai se adaptando. E
nós precisamos compreender que essas lutas, elas escolhem novos terrenos, elas escolhem novos tipos, novas abordagens, novos tipos de batalha, mas na verdade continua sendo a boa e velha luta do bem contra o mal. Vocês se recordam aí, há cerca de algumas décadas, né, as atrocidades dos campos de concentração, o de extermínio dos nazistas, e os judeus passaram por mais essa forte batalha contra as forças do mal, perfiguradas aí em Amaleque, perfiguradas em muitas outras situações. Hoje essas batalhas, como o crescimento da criminalidade, a expansão do tráfico de pessoas e de drogas, nós vemos na sociedade o crescimento da corrupção, a subversão de valores e princípios cristãos, né, que esses princípios dão sustentação à nossa sociedade, mas eles estão sendo o tempo todo atacados. Os sequestros, os furtos, os assaltos, as práticas de supressão da vida dos nascituros e tantas outras coisas que estão acontecendo. Só que nós precisamos entender que esses desafios todos não serão vencidos com lindos programas sociais, com políticas públicas mirabolantes, nada disso, né? Os regimes modernos que a nossa sociedade possam apresentar, cheios de boas intenções, cheios de discursos decorativos, mas desprovidos do que é essencial, que é a graça divina. Então, sem isso, os resultados acabam não acontecendo, tanto quanto aquela batalha, porque enquanto Moisés estava com as mãos sustentadas para o alto, a vitória acontecia. E quando ele abaixava as mãos, quando ele deixava de interceder, quando ele deixava de rezar, os resultados passavam a não acontecer. Essa palavra de sabedoria de hoje, ela é muito importante para nós. E se as nossas batalhas não têm sido vencidas, meu irmão, se você me pergunta por que as nossas batalhas não têm sido vencidas, eu respondo para você. Quanto tempo os nossos joelhos têm estado dobrados, combatendo em oração para que os males dos tempos de hoje, os ataques pessoais a cada um de nós, às nossas famílias, os ataques à igreja, ao povo de Deus, à sociedade, sejam definitivamente abatidos e prostrados por terra, como prometeu Deus a Josué. Quanto tempo nós temos empreendido, como Moisés, em permanecer com os braços erguidos em oração, para que esses males, essas forças do mal não sejam vitoriosas, mas a força do bem triunfe. Então, nós precisamos construir também os nossos altares, os nossos lugares, onde nós chamamos de Deus, o Senhor é nossa bandeira. E ali naquele lugar, Javé Nessi, nós buscarmos em oração as vitórias que precisamos para a nossa vida. Vamos rezar. Senhor, a nossa sociedade tem tentado vencer esses males todos que nos assediam nos tempos modernos, com as suas próprias forças, às vezes com iniciativas frágeis e inconsistentes, prescindindo do essencial que é a graça celestial, que pode garantir a vitória verdadeira. Ajuda-nos, Jesus, a compreender a mensagem da vossa palavra de hoje. Permite, Senhor, que nós superemos a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência. Que nós possamos nos despir de nossa autossuficiência, a nossa soberba, compreender a insignificância e humildemente recorrer à vossa graça divina em oração, mediante a oração constante, a súplica incessante, na convicção de que vossa força, Senhor, o vosso poder, a vossa autoridade pode vencer as grandes batalhas contra o mal que nos assolam nos dias de hoje. Concede-nos, Senhor, nossa bandeira, o lugar sagrado para que nós possamos frequentar na igreja, nas nossas casas, nas colinas, montes da vossa predileção, onde sustentemos como Moisés a oração suplicante para sermos livres de todo mal e vitoriosos no teu poder e na tua graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.